Então, ó, acabei de falar aqui com o chefe, ele liberou. Então, a gente vai até às 6 hoje, e aí essa semana, na terça ou na quarta, eu venho aqui no estúdio, e aí eu gravo mais 1 hora de aula, e provavelmente eu vou mais uma meia hora e por aí, porque eu vou aproveitar e comentar as questões que eu tenho aqui, o PDF. Eu já até mando se alguém quiser já. Está pronto o arquivo, já está até aqui comigo. E aí eu dou uma corrigida nessas questões. Vai dar mais ou menos 1 hora e meia, 1 hora e 40 de aula. Se eu tiver tomado, de repente, alguma medicação, até umas 2 horas direto, vai depender como que vai ser o slide, o PDF. Eu mando, eu tenho aqui, está pronto aqui. Se eu estiver bem medicada, de repente, até umas 2 horas aí direto no estúdio. Vamos ver como que vai estar meu humor na terça-feira, quarta. Mas aí eu consigo cumprir, porque senão a aula vai ficar muito cansativa. Se vocês vissem a cara de vocês, já está assim num nível que não dá. E fora isso, ainda bem que vocês vieram, né? Porque se tivesse só o povo online, nossa senhora, eu ia tirar força do cu para dar aula aqui. Porque dar aula para pouca gente, eu quero morrer. Deus me livre. Então, olha só. Então, a gente falou aqui sobre conduta. Hã? Não, ele é maravilhoso, mas gato, você vir falar para um gato pingado aqui, você quer morrer no sábado? Eu não dou conta. Graças a Deus veio. Falei, será que vai pelo menos umas 10 cabeças? Hã? Para dar um up assim nas aulas. Aí eu falei, mas aí eu não tinha agenda na sexta e sábado de manhã. Sábado, 7h30 é foda também, né? Porra, se você ver minha cara 7h30 da manhã, você fala, não, a Lígia porque é uma rainha, né? E o Marciano porque é um gato. Não, mentira, até parece que o Marciano vem dar aula cedo, nunca que ele viria 7h30. Ele é celebridade aqui, tá? Então, olha só. Então, a gente falou sobre a estrutura do fato típico, só para a gente recapitular aqui. Falamos sobre conduta, resultado, nexo, e aqui a gente tem a tipicidade. A tipicidade hoje, ela é subdividida em tipicidade formal e tipicidade material. Gente, essa subdivisão aqui, ela só existe por força de que no Brasil nós começamos a ter aderência ao princípio da insignificância. Então, eu vou explicar aqui por quê. A insignificância ela foi criada por Roxin, provavelmente o professor da parte especial, quando for explicar furto, alguma coisa assim, ele vai falar sobre esse princípio, né? Porque ele incide bastante no crime de furto. Quando o Brasil ele veio e começou a utilizar a insignificância, o que a insignificância ela faz? Ela faz com que o fato narrado ele deixe de ser considerado crime. Esse é o efeito do princípio da insignificância. Quando o princípio ele foi criado, lá pelo Roxin, naturalmente que ele não criou para o nosso sistema, né? E lá na Alemanha, a questão principiológica, ela tem força muito grande. A galera lá realmente obedece, aplica os princípios. O que aconteceu? No Brasil, começou a ser aplicado o princípio da insignificância e até então, né, para a gente conseguir aplicar o princípio no Brasil, a gente teve que fazer uma adaptação na nossa construção teórica para poder trazer um instituto de um direito alemão. Então, o que o STJ, o que os tribunais superiores começaram a fazer? Bom, o princípio da insignificância, ele ataca a tipicidade. É isso. Então, para o Roxin, a insignificância faz com que o fato narrado ele não seja considerado crime. Bom, se o fato narrado não é considerado crime, nós estamos falando de tipicidade. Então, é aqui que a gente tem que criar alguma forma para conseguir aplicar o princípio. Para aplicar o princípio, então, criou-se 2 espécies de tipicidade. A tipicidade formal, que é exatamente a tipicidade inicial. A tipicidade, o conceito de tipicidade é a tipicidade formal, ou seja, aquilo que eu pratiquei no mundo dos fatos é previsto como crime no Código Penal. Isso é tipicidade.
Mas, por outro lado, por conta da insignificância, eles precisaram trabalhar com essa subdivisão de tipicidade material, que trata questões relacionadas à ofensividade, lesividade da conduta. Então, para a gente conseguir aplicar o princípio, a gente teve que mudar a nossa estrutura. Então, por isso, hoje, no Brasil, nós temos tipicidade formal e material. A material é essa que trabalha com o princípio da insignificância. E, a partir dessa subdivisão, começou a ser aplicado o princípio no Brasil. O que aconteceu? A gente começou a ter muitas decisões jurídicas conflitantes com relação ao que seria ou não insignificante. Então, eu poderia ter uma vara criminal que julgaria a subtração de, sei lá, um par de tênis avaliado em R$100 como insignificante, e tinha juízes que entendiam que R$100 não era insignificante. Então, a pessoa ia ser responsabilizada e ia ser condenada. Então, nós começamos a ter sentenças muito divergentes e, automaticamente, muitos recursos inflando o STJ. Por que o STJ? Porque ele é o tribunal responsável por uniformizar a interpretação da lei federal, que é o Código Penal. Então, claro, a gente tem matéria criminal no STF? Temos, mas há uma represa muito grande no STJ, porque ele é o tribunal que uniformiza a lei federal. O STF uniformiza a interpretação à luz da Constituição. Bom, em razão disso, os tribunais superiores tiveram que criar requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, como se fossem diretrizes para os juízes utilizarem no primeiro grau, para desinflar esses recursos no STJ. Porque os recursos eles chegavam lá discutindo, tá, mas o que é insignificante? R$100 é? Esse juiz aqui disse que R$80 não é, mas o outro lá disse que é 50, o outro disse que é 100, esse aqui absolveu, esse aqui condenou. E aí? O meu cliente eu quero que absolve. Então, esses recursos começaram a inflar, os recursos especiais, né, que são os meios de impugnação que se levam ao STJ, recurso especial e habeas corpus, começaram a chegar para discutir essas teses do princípio. E aí os tribunais superiores, então, criaram esses requisitos para diminuir esse fluxo de recursos. Então, eles criaram requisitos objetivos e os requisitos subjetivos. Objetivos: mínima ofensividade da conduta. Lembra que eu falei que tipicidade material trabalha com ofensa? Então, um requisito, mínima ofensividade. Como assim mínima ofensividade? Significa dizer que os crimes, eles, em regra, não são qualificados. Não precisa decorar. Por que, em regra, não são qualificados? Porque quando eu tenho uma qualificadora, significa que o meu crime ele é reprovável. É isso. Todo crime que se qualifica é um crime que traz a pena cominada diferente da pena que é trazida no caput. Se eu crio uma qualificadora com uma pena mais grave, significa que aquele meio de execução ele é mais grave, ele é mais reprovável. Então, por exemplo, uma coisa é eu matar uma pessoa com um tiro na cabeça, outra coisa é eu matar uma pessoa esfolada viva. O matar, nesse último caso, ele é cruel. Então, o legislador entendeu, não, cara, essa pessoa que esfolou vai ser responsabilizada criminalmente por uma pena de 12 a 30. A pessoa que deu um tiro na cabeça vai responder por uma pena de 6 a 20. Mas perceba, é o mesmo verbo. Só que, quanto mais o legislador entende que o meio de execução é reprovável, mais ele cria qualificadoras. Por isso eu tenho crimes qualificados. Então, para os tribunais superiores, crimes não qualificados significa essa mínima ofensividade. Essa é a regra. Tá? Que mais? Outro requisito, inexpressividade da lesão jurídica. Depois, reduzido o grau de reprovabilidade da conduta. E ausência
de periculosidade social da ação. Bom, quando eu falo em mínima ofensividade da conduta, é a mesma lógica do reduzido grau de reprovabilidade. Então, os tribunais superiores criaram esses dois requisitos, quando na verdade se trata de um só. Tá? Mas os caras criaram, então vocês têm que memorizar como requisito. Se eu estou falando que uma conduta ela não é muito ofensiva, significa que é um crime não qualificado. Porque quando eu qualifico um crime, eu reprovo mais. Então, perceba que essa mínima ofensividade acaba que é a mesma coisa que reduzido o grau de reprovabilidade. Né? Se eu tenho um crime não ofensivo, significa que ele não é tão reprovável. É a mesma coisa. Mas criaram esses dois requisitos. Depois a gente tem inexpressividade da lesão jurídica. Qual é o valor base que se utiliza? No Brasil, em média, um salário mínimo. Geralmente, tá? De 800 a um salário mínimo, de 700 a um salário mínimo. Então, lá ela significa que se os caras subtraírem um tênis de R$600, é insignificância? Olha, sim. Se não for qualificado, sim, seria insignificância. Tá? Um botijão de gás, insignificância. Em regra, daqui a pouco eu vou falar as exceções. E aqui eu tenho ausência de periculosidade social, que significa dizer que são crimes não violentos. Então, se, por exemplo, eu utilizo uma faca para exercer grave ameaça e subtrair um pincel avaliado em R$5, eu não aplico a insignificância, porque é um crime cometido mediante emprego de ameaça. Né? A partir do momento que eu exibo uma arma de fogo, uma faca, eu exerço grave ameaça sobre a pessoa, então eu saio do furto e vou para o roubo. Crimes em que eu tenho o emprego de violência ou grave ameaça, não se aplica a insignificância. Tá? Outra regra também. Crimes contra a administração pública e a administração da justiça não se aplica a insignificância. Por quê? Muito reprováveis. Crimes que são entendidos como muito reprováveis. Então, portanto, nós não iríamos preencher esse requisito do princípio. Tá? Então, isso sempre cai. Crimes contra a fé pública, crimes contra a administração pública, crimes contra a administração da justiça, são crimes que não admitem a aplicação desse princípio. Outro detalhe também, Laila, você falou regra, qual é a exceção? O STJ tem entendido que alguns crimes de furto, ainda que sejam qualificados, eles podem ter a incidência da aplicação do princípio da insignificância. Tá? Isso em primeira fase da OAB, não sei se cairia, mas para a segunda fase cai, principalmente na peça. Principalmente na peça. Chega lá, cai uma apelação para você fazer primeira tese preliminar do princípio da insignificância. Por que preliminar? Porque se o juiz acolher o tribunal, o fato é atípico, então é uma questão preliminar. Então você vai atacar, furto qualificado, a pessoa arrombou uma porta e subtraiu um apagador avaliado em R$300. O STJ entende que aplica a insignificância. Ai, Laila, mas é qualificado, é reprovável. Mas o STJ entende que aplica. Então, para quem for de segunda fase, ficar muito atento ou atenta a esses detalhes de aplicação do princípio, mesmo quando seja crime qualificado. Tá? Claro que desde que seja crime não violento. Vai cair em cima de crime de furto aqui, com certeza, essa questão de prova. E os requisitos subjetivos seriam com relação ao agente que praticou o crime e à vítima. Se o agente ele é reincidente, em regra, tá? Regra não aplica. Regra não aplica. Laila, tem decisão do STJ aplicando? Tem. Então o que eu vou ter que saber? Tudo. Para a segunda fase, tudo. Então, vamos supor, a pessoa ela é reincidente, ela praticou vamos pegar aqui, sei lá, ela praticou um estelionato. Então, ela é reincidente, ela tem uma condenação com trânsito em julgado e dentro do lapso temporal de 5 anos, ela praticou o furto. Nesse caso, o STJ entende que, como ela é reincidente por crime diverso do crime de furto, vamos aplicar insignificância se o bem for de valor reduzido. Então, é possível aplicar insignificância para os casos de reincidência?
Para a primeira fase, não vai cair isso, porque isso não vai anular a questão, né? Mas para a segunda fase, em termos de recurso ou memoriais finais, vai cair. Então, o que acontece? A insignificância, quando ela é qual é o efeito que ela vai causar no mundo prático? O fato é atípico. É como se não tivesse existido essa prática para essa pessoa. Quando a pessoa ela vai furtando com uma periodicidade, você vai ter inquéritos concomitantes apurando furto de pequeno valor, denúncias oferecidas, né? E enquanto não tiver condenações com trânsito em julgado, essa pessoa ela vai começar a ter, se ela tem furtos periódicos, vamos pegar um exemplo melhor. Se em 3 meses ela praticou 20 furtos, em uma sequência de 3 meses, provavelmente ela vai receber insignificância em todos. Por quê? Porque no momento que o juiz ele reconhece a insignificância na sentença, ele tem que reconhecer, portanto, que o fato narrado não constitui crime, porque abate na tipicidade material. Então, o fato narrado não constitui crime, que é um dos dispositivos, uma das causas de absolvição. Então, ela é absolvida por esse fato, não constitui crime, não é pelo fato apliquei a insignificância, entende? Então, se ele, em um lapso temporal curto, pratica vários furtos pequenos, provavelmente, isso vai acarretar absolvições sem correlação. Agora, vamos supor, a pessoa praticou lá, nesse meu exemplo, 20 furtos em 3 meses numa cidade que é um promotor. Pô, os caras vão saber na segunda que o cara já foi beneficiário. Ninguém vai aplicar. Agora, cidades maiores, que você tem várias criminais, na pior das hipóteses, o que o promotor ele vai olhar? Vai fazer uma busca e ver que a pessoa tem muitas ações penais em curso por fato semelhante. Mas perceba que não tem condenação com o trânsito. Então, eu, como advogada, atacaria o quê? Presunção de inocência. Tem que aplicar. Mas pode ser que o juízo ele entenda que não vai aplicar por uma ausência de preenchimento desse requisito subjetivo aqui. Se a defesa ela for mais técnica, eles vão bater que essa decisão está violando a presunção de inocência porque ele não teve nenhuma condenação com o trânsito. Então, é meio que uma bola de neve. Agora, se for assim, pratiquei um agora, um ano que vem, outro daqui a 3 anos, em algum momento, provavelmente no 3º ou no 4º crime, vai ter um encavalamento da primeira reincidência. E aí, como vai ter outras ações penais em curso também pelo mesmo fato, aí os caras não vão aplicar tranquilos. Eles vão falar, não vou aplicar primeiro, porque eu tenho uma condenação com o trânsito que gera reincidência, e segundo, ele já responde por vários crimes dessa natureza. Então, essas são as 2 possibilidades assim, de acontecer. E também, claro, né, se é vara única ou vara criminal com marca pequena, vai um tempinho ali, o próprio delegado no relatório já fala, o cara já veio aqui tantas vezes ano passado, né, tantos inquéritos. Eles já narram, né, então aí o MP já fica mais atento para olhar isso daí, ok? E a segunda questão da vítima é apego sentimental da vítima com o bem e condição econômica da vítima. Então, por exemplo, subtraiu um botijão de gás. A vítima é pobre. Aplica a insignificância? De rigor, não. Porque ela não tem uma situação econômica boa. Ela precisa daquilo ali para subsistência. Então, vai depender muito da análise do juízo no momento da aplicação, tá? Muitas vezes, o Ministério Público, quando é mais garantista, ele mesmo já pede, sabe? Ali mesmo antes, ele deixa de oferecer denúncia já pedindo no arquivamento. Mas quando ele desconfia que a pessoa já tem algumas ações em curso, aí ele denuncia e deixa isso daí para o final, para a sentença. Tá? Bom, essa, portanto, é a tipicidade material. Quando a gente aplica a insignificância, é nisso que ela vai operar. E aí, lá no dispositivo da sentença, quando o magistrado ele reconhece que a gente não tem ou conduta, ou resultado, ou nexo, ou tipicidade, o dispositivo da sentença absolutória dele vai ser o de quê?
O fato narrado não constitui crime, portanto, um fato atípico. Então, perceba que ele aplica ali ou um erro de tipo essencial, ou ele aplica ali uma excludente de tipicidade material, mas o resultado final na conversão da sentença é absolvição, porque o fato narrado não constitui crime. Tá? Então, principalmente quem vai fazer a segunda fase, tem que tomar muito cuidado para começar a correlacionar qual é o efeito disso. Então, se a gente está estudando esses substratos do crime, né, fato típico, como isso reverbera na sentença absolutória, qual é inciso? Porque isso corresponde ao fato narrado não constitui crime. Por isso que a gente diz fato atípico. O que significa eu dizer para vocês fato atípico? O fato narrado não constitui crime. Esse é o dispositivo, é o dispositivo correspondente. Beleza? Então, com isso, a gente termina o estudo do fato típico, e aí a gente vai começar a falar das causas de exclusão da ilicitude. Tá? Aqui, a gente tem a aplicação das causas de exclusão da ilicitude da teoria do erro, que é a mesma teoria que nós estudamos dentro do fato típico. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que o erro de tipo, né, erro de tipo sobre a pessoa, erro de tipo na execução, é a aplicação da teoria do erro. Então, ela incide, essa teoria do erro, ela incide tanto no fato típico, quanto na ilicitude, quanto na culpabilidade. Então, a gente tem, portanto, dentro do fato típico, temos a teoria do erro dentro da ilicitude e temos a teoria do erro dentro da culpabilidade. A teoria do erro dentro da culpabilidade é o erro de proibição, que está dentro da potencial consciência da ilicitude. Então, por exemplo, no caso lá que eu falei, né, da pessoa que veio de Amsterdã trazendo droga, achando que no Brasil estava tudo bem. O que ele teve? Uma falsa representação da realidade, correto? Ele pensou, não, como eu vi no jornal que usar droga não é mais crime no Brasil, então eu posso levar minha droga para o Brasil. Minha droga é permitida onde eu moro, então eu não estou praticando crime. Veja que ele tem uma falsa representação da realidade com relação ao que é ou não proibido. Ele acha que é permitido. Então, aqui eu tenho a aplicação da teoria do erro dentro da culpabilidade, que é dentro da potencial consciência da ilicitude. Porque se eu estou falando de falsa representação da realidade sobre o que é ou não proibido, eu estou falando sobre a minha consciência de ilicitude, se aquilo é ou não permitido. Então, perceba que a teoria do erro dentro da culpabilidade vem aqui. A teoria do erro dentro da ilicitude, ela atinge todas as causas de exclusão da ilicitude. Então, a primeira hipótese de aplicação da teoria do erro é sobre os pressupostos fáticos que poderiam autorizar a minha legítima defesa, que poderia autorizar o meu exercício regular do direito. Aqui é chamado de discriminante putativa. A FGV ama esse nome. Laila, o que é discriminante putativa? É a teoria do erro dentro da ilicitude. É isso. É a teoria do erro dentro da ilicitude. Mas quando vocês estudaram penal na graduação, eu tenho certeza que o professor de vocês não explicou isso. Simplesmente ele colocou que tinha uma discriminante putativa, mas ele não falou para você que essa discriminante ela é fruto da aplicação da mesma teoria do erro que atinge a conduta. É a mesma teoria, só que dentro da ilicitude.
Então, a teoria do erro, essa falsa representação da realidade, ela pode ocorrer em qualquer um dos 3 substratos, dentro do fato típico, dentro da ilicitude ou dentro da culpabilidade. Mas, para cada substrato, tem um nome diferente. Mas, por isso que, se você entende, você não precisa decorar. Você não precisa decorar o que é erro de proibição. Você tem que entender que o erro de proibição é a teoria do erro na culpabilidade. Se é dentro da culpabilidade, ela vai afetar o quê? Consciência do que eu posso ou não posso fazer. Então, ela é uma causa de exclusão da potencial consciência da ilicitude. Se eu estou com a teoria do erro dentro de um pressuposto fático, o que é um pressuposto fático? É uma premissa de uma leitura do mundo dos fatos, que aparentemente vai me autorizar a fazer algo ou não. Por quê? Eu acho que eu estou em legítima defesa. Eu acho que eu estou em estado de necessidade, quando, na verdade, eu não estou. Então, perceba que, nesse caso, vai haver uma suposição de que eu estou amparada por uma legítima defesa. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou caminhando na via pública e aí eu avisto o Marciano, não, avisto o Stanley, com uma bermudinha a cargo, um chinelinho de dedo, com metade do pé no chão, uma regata de boné vindo na minha direção. Então, ele coloca a mão no bolso, na minha direção, à noite, local ermo. O que eu vou pensar? Esse cara vai me assaltar. Vamos supor que eu sou policial. Então, o policial, ele naturalmente já vive em desconfiança, né? Pela própria natureza da profissão. Então, vamos supor que, nesse caso, eu saco minha arma e efetuo um disparo contra ele, porque ele estava com a mão no bolso. Quando eu chego perto dele, eu vejo que, na verdade, ele estava ali retirando uma boneca. Ele anda com uma boneca no bolso. Uma outra curiosidade do Stanley. Ele tinha uma mini Barbie no bolso dele. Então, jamais poderia imaginar que o cara estava com uma boneca no bolso. Não faz sentido, né? Bom, nesse caso, veja, eu tive uma falsa representação da realidade, concordam? Eu pensei que eu estava amparada por uma legítima defesa, porque eu achava que o Stanley estava ali em uma agressão iminente, que eu ia ser vítima de uma agressão iminente, e, portanto, eu repeli essa agressão com um disparo. Vamos supor que eu não matei o Stanley, que eu atingi o Stanley na perna. Então, veja que, nesse caso, eu tive uma falsa representação da realidade e eu achei que eu estava amparada pela legítima defesa e eu não estava. Laila, qual é o efeito jurídico disso? Qual é o efeito jurídico disso? Deixa eu pegar aqui o artigo. Artigo 20, parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificável, supõe situação que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Então, nesse meu exemplo do Stanley, qual é o efeito jurídico dessas discriminantes putativas? O mesmo do erro de tipo essencial, a mesma lógica. Bom, eu, no lugar da Laila, também acharia que o Stanley iria me atacar. Eu, no lugar da Laila, também teria efetuado um disparo na perna. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Nesse caso, eu estou isenta de pena. Por quê? É uma falsa representação da realidade, mas que qualquer pessoa no meu lugar teria feito a mesma coisa. Qual é o efeito disso? O mesmo efeito do erro de tipo essencial invencível. Exclui o dolo e a culpa. Não respondo por nada. Vamos supor que, nesse caso, a Laila agiu apressada. Eu teria esperado mais. Qual é o efeito disso? Respondo pela forma culposa. Lesão corporal culposa, porque eu atirei na perna, não matei. Então, veja que a lógica da discriminante putativa é absolutamente igual ao erro de tipo essencial. Por isso que, quando a gente estuda os institutos fazendo uma correlação entre os 3 substratos, fica mais fácil para você entender que é o mesmo raciocínio, porque é a mesma lógica. Então, aqui, nas discriminantes putativas, a gente vai ter o mesmo raciocínio do erro de tipo
Isso aqui é macete, tá, gente? Essencial. Mesmo efeito do erro de tipo essencial. Tanto é assim que, olha qual que é o artigo que nós estamos estudando. Artigo 20. A gente não viu o artigo 20 no erro sobre a pessoa? Não é o mesmo artigo? É a mesma teoria aplicada na ilicitude. É isso. Então, às vezes, quando você olha lá, discriminante imputativa na sua questão, você fala, porra, o que é isso? Nada. É só erro dentro da ilicitude. Pronto, simples assim. A pessoa, ela acha que ela está em legítima defesa. Ela acha que está em estado de necessidade. Ela acha que está em exercício regular do direito. E assim, sucessivamente. Tá? Por outro lado, o erro ele pode ser sobre os limites da causa de exclusão. Então, a gente pode ter o erro sobre os limites das causas de exclusão. Então, veja, não é que você representou falsamente a realidade. Você está realmente em legítima defesa. Você está vivendo essa legítima defesa. Não é que você não está está equivocada, que não tem legítima defesa. Não tem legítima defesa, mas você errou o limite, o excesso dessa minha legítima defesa. Deixa eu ver aqui. Esse exemplo aqui é bom. Aqui, eu peguei esse exemplo aqui que é mais fácil para explicar. A pessoa mora no Nordeste, numa cidade conservadora, sem televisão, sem acesso a qualquer meio de comunicação. E aí, essa pessoa ela vai morar na capital, essa pessoa, e alguns meses depois ela retorna para a cidade natal dela e pega ela, essa esposa dessa pessoa, traindo ela, e aí ela vai lá e mata. Então, a pessoa está retornando para casa e vê lá uma traição, e aí ela acha que, para defender a honra dela, ela acredita que ela está amparada. Veja que, nesse caso, o erro é sobre o limite de atuação, porque não existe legítima defesa da honra, existe a legítima defesa. Mas essa pessoa, ela interpretou que o fato dela ser traída seria uma agressão atual contra ela, contra a honra dela, e que, por isso, ela poderia revidar em legítima defesa da honra, matando o amante. Então, perceba que, nesse caso, o erro é sobre até onde eu posso atuar na legítima defesa, e não sobre o fato se eu tenho ou não legítima defesa. Veja que aqui, quando a gente tem essa atuação do erro sobre os limites da exclusão, a gente tem aqui o erro de permissão. Que também é chamado erro de proibição indireto. Olha a diferença. Indireto. Porque aqui você se equivoca com relação à permissão. Não é a mesma coisa que erro de proibição da culpabilidade. Aqui é erro de proibição indireto. Indireto. Por quê? Porque não recai sobre o que você acha que pode ou não. Recai sobre uma interpretação que você tem de algo e os limites da interpretação dessa legítima defesa. Lá eu não entendi nada que você está falando. Tudo bem. Isso aqui não vai cair na sua prova, tá? Essa segunda classificação não vai cair na prova de vocês. Por quê? Porque ela já é mais complexa, mas eu quis trazer para o material ficar completo. O que vai cair na sua prova é isso aqui. Discriminante putativa, que é a aplicação da teoria do erro dentro das causas que vão autorizar a legítima defesa, o estado de necessidade
e assim sucessivamente, tá? Então, quando você vê o nome discriminante putativa, qual que é a primeira coisa que você tem que lembrar? Isso daí é aplicação da teoria do erro na ilicitude. Simples assim. E aí você não vai ter como você errar o enunciado da questão. Aqui a gente já vai começar falando sobre as causas de exclusão da ilicitude propriamente ditas, que são simples, né? A gente tem poucos artigos, a gente tem 4 causas legais de exclusão da ilicitude e temos a previsão teórica de 3, aliás, de 2, né? Porque exercício regular do direito, qual que é a outra, meu Deus? Sem ser estado de necessidade, legítima defesa. Estrito cumprimento do dever legal não possuem conceito penal. O Código Penal não traz para nós o que é isso. Ele só explica legítima defesa e estado de necessidade. Bom, quais são os requisitos do estado de necessidade? Perigo atual, que não foi dado causa por você, a direito próprio ou de terceiro, cujo sacrifício não era razoável de se exigir. Então, veja que o estado de necessidade geralmente é constituído por catástrofes da natureza. Então, provavelmente, a questão de prova de estado de necessidade vai falar assim, inundação, incêndio, sei lá, navio está afundando, incêndio na Boate Kiss. Então, assim, são coisas que você não deu causa. Então, vamos supor, você está lá na Boate Kiss, começou a pegar fogo, você quer passar naquela porta. Você vai lá, empurra uma pessoa, essa pessoa morre e você passa na porta. Veja, qual é o estado que está acontecendo atual? Incêndio, todo mundo está na correria. Você deu causa àquilo? Não. Você quer salvar a sua vida, você vai lá e sacrifica a vida de alguém para se salvar. Isso é estado de necessidade. Ninguém dá causa a ele. Ele acontece de alguma forma. Então, geralmente, está atrelado com eventos da natureza, tá? Não existe estado de necessidade para quem tem dever legal de enfrentar o perigo. Tá? A pessoa é bombeira, ela está lá. Eu vou matar essa daqui para me salvar. Pô, então você nem subia lá para salvar a pessoa, né? Porque daí você já está fora do requisito que exige e que faz de você o garantidor. Você já fica lá no nexo causal. Você vai falar, eu não podia subir porque ali existia uma situação de risco para mim. Agora, se você subir para resgatar e ver que não vai dar conta, você não pode sacrificar alguém para se salvar. Por quê? Porque o Código Penal ele diz que quem tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade. Então, nem vá lá participar do contexto perigoso. Já usa o requisito lá do nexo causal, dizendo que você é garantidor da situação, mas que ali te gerava uma situação de risco, então você não era obrigado a agir. Simples assim, tá? E aí, veja que no estado de necessidade, a gente tem aqui, no parágrafo 2º, embora seja razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3. Como assim? Muitas vezes existe uma situação de estado de necessidade em que até se poderia exigir o sacrifício, mas não era preciso dessa forma. Então, vamos supor, um monte de gente, sei lá, um bote está começando a afundar, mas o socorro está chegando. Então, tipo assim, cara, não precisava ter matado ela para se salvar. Daqui a 10 segundos ia chegar um bote salva-vidas. Então, está dizendo assim, olha, até poderia matar alguém para se salvar, mas o resgate já estava chegando. Então, não dá para excluir a ilicitude dessa pessoa, mas dá para reduzir a pena dela de 1 a 2/3, tá? Isso não vai cair na prova de vocês. Eu estou só lendo o parágrafo para vocês entenderem melhor como que funciona o estado de necessidade. Depois, eu tenho aqui uma classificação que eu trouxe, que não cai na primeira fase, repito, mas eu trouxe para o material de vocês ficar completo, que é o estado de necessidade defensivo e agressivo, tá? Depois vocês deem uma olhadinha. Mas, basicamente, para a primeira fase, o que vocês vão ter que levar de requisito? Isso aqui. É isso que vai cair na sua prova, tá? Perigo atual não é perigo iminente. O que é perigo iminente? É perigo que está prestes a acontecer. O estado de necessidade ele não trabalha com perigo iminente, só perigo atual. Então, geralmente, a FGV tenta confundir vocês entre legítima defesa e estado de necessidade. Por quê? Porque na legítima defesa nós temos o perigo atual, que é o mesmo do estado de necessidade,
Mas temos também o perigo iminente, que é o que está prestes a acontecer. Então, no meu exemplo com Stanley, era um perigo iminente, porque ele não tinha apontado uma arma para mim. Estava prestes a apontar, ou eu presumi que teria uma arma ali. Mas veja que a legítima defesa trabalha com a possibilidade de um perigo que ainda não aconteceu, mas está prestes para acontecer. O estado de necessidade, não, tá? Ele só trabalha com o perigo atual. Você não deu causa, não tem vontade, não podia de outro modo evitar essa situação, sua vida própria ou de terceira pessoa, e você tem que ter uma razoabilidade ao ponderar o sacrifício de bem jurídico. Lembra que no começo da aula eu falei para vocês que a ilicitude ela trabalha com conflito de bem jurídico? Então, você, no estado de necessidade, vai ter que olhar e analisar o quanto isso é prejudicial ou não, o quanto é razoável você sacrificar a vida de alguém ou não para se salvar ou salvar a terceira pessoa. Porque, às vezes, você não precisa sacrificar, como foi o meu exemplo do bote. Poderia sacrificar, mas não precisava. Nesse caso, você responde normalmente pelo crime, mas vai sofrer uma redução de pena no cálculo lá na terceira fase, tá? Depois aqui, a gente tem as teorias que eu trouxe para vocês, mas isso aqui é mais para o pessoal de segunda fase, tá? Isso aqui dificilmente vai cair na primeira de penal, tranquilo. Que horas são, gente? Só para ter noção. Nossa, o povo já está contando a hora para ir embora, né? E aí, a gente, não, mas vai dar tempo, a gente vai terminar aqui. E aí a gente tem a legítima defesa, que é a segunda modalidade de exclusão da ilicitude. Quais são os requisitos da legítima defesa? Agressão injusta, ou seja, você sofre uma agressão que você não deu causa, uma agressão injusta, que está acontecendo, o atual ou iminente, que está para acontecer. Tá? A agressão ela é uma conduta humana ou que vai lesar, que é a agressão atual, ou que está colocando em perigo bem juridicamente tutelado. Tá? Então, lembra, legítima defesa, agressão atual ou iminente de direito próprio ou alheio. Você tem que empregar o meio necessário para repelir essa agressão injusta. Tem que ser moderado. Então, vamos supor que uma pessoa veio, né, para praticar uma lesão corporal contra mim, eu não posso repelir essa agressão com um tiro na cabeça da pessoa. Eu excedi a ponderação na hora de repelir essa agressão injusta. Tudo aquilo que é excesso na legítima defesa, você vai ser responsabilizado criminalmente. Então, se uma pessoa vem para me lesar, ofender a minha integridade física, e eu vou revidar com um homicídio, sendo que naquele momento eu poderia, na verdade, revidar o suficiente para interromper a minha agressão, nesse caso, o meu excesso é homicídio. Então, eu respondo por homicídio doloso. Tá? Então, aqui a gente tem também a necessidade do uso de moderação. Aqui tem os requisitos que vocês vão memorizar. Agir humano, ação dolosa ou culposa, ação proibida, ou seja, ilícita, mas não precisa ser um crime. Exemplo, esbulho possessório. Como assim esbulho possessório? O que é esbulho possessório? Eu estou lá nas minhas terras, tem gente que está lá ocupando. Aí eu vou lá e desço o cacete da galera para a galera ir embora. Veja que é possível, é um ilícito civil que tem ali na minha terra, mas eu estou repelindo essa agressão injusta de natureza civil. Claro que você não vai repelir dando tiro no povo, né? Você vai lá dar uma ameaçada na galera só para a galera ir embora. Pode. Pode. Criminalmente, né? Isso é um crime, isso é um esbulho possessório. Mas criminalmente tem como o dono do imóvel, da propriedade, sair aqui dentro dessa legítima defesa. Tá? Uma vez eu fiz um cliente meu que era fazendeiro, né? Não morreu. Estava sendo processado justamente isso, por lesões corporais, porque a galera invadiu a terra dela, ele desceu o pau no povo, mas não matou ninguém, assim, desceu o pau leve, pegou uns 3, 4 cabeças lá, deu uns cacete no povo e o povo foi embora. Mas aí instaurou-se um inquérito contra ele, por lesão corporal, papapá, eu fui fazer a defesa criminal dele, e aí eu absolvi ele no TJ, no primeiro grau, ele foi condenado,
por lesão corporal, sendo que nem era ele que estava lá, era os capanga, então, tipo assim, mas ele estava lá como coautor por ser mandante, supostamente. Mas aí, uma das teses que eu usei foi que ele repeliu uma agressão injusta, que era uma agressão atual, porque a galera estava dentro da terra, com meio moderado, porque a galera lá que invadiu a terra também tinha arma branca, e aí ele repeliu lá, deu uns cacete na galera e o povo foi embora. Então aí eu consegui absolver ele, porque eu aleguei que houve aqui o preenchimento dos requisitos da legítima defesa, com base nisso, inclusive, que a gente está conversando. Aqui eu trouxe a diferença da legítima defesa e do estado de necessidade. Depois vocês vão dar uma olhadinha. O que mais que eu tenho aqui? Gente, os slides estão muito melhores que minha aula. E aí aqui, gente, eu tenho, só para a gente terminar a aula, de novo uma diferença da legítima defesa e do estado de necessidade. E aí eu tenho o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Eles estão previstos no artigo 23, inciso 3º. Não há crime quando a gente pratica o fato. Em estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. O que é estrito cumprimento do dever legal? O Código Penal não traz. E nem exercício regular do direito. Então, na primeira fase da OAB, dificilmente eles vão cobrar conceitos desses dois institutos. Por quê? Porque o Código Penal ele não traz. Não tem conceito para isso. Então, vocês não vão ver nenhuma questão aí de primeira fase falando sobre isso. A não ser que seja uma questão muito antiga. Por quê? Porque é passível de nulidade, porque não tem conceito. Então, a gente está tratando ali, né, de conceitos jurídicos abertos ou indeterminados. Mas, bem, no exercício regular do direito, deixa eu ver aqui. Primeiro, no estrito cumprimento do dever legal, se sustenta que é uma obrigação imposta de forma direta ou indireta resultante da lei. Então, se cair alguma coisa nesse sentido na prova de vocês, vai ser algo: cumprimento de determinações judiciais, cumprimento de ordens de serviço emanados de autoridade policial competente. Você está em um estrito cumprimento do dever legal. Então, você é policial ou você é oficial de justiça, ou você tem um comando legal para executar algo e você faz isso no estrito cumprimento do dever legal. Então, por exemplo, eu estou na minha casa, chega lá a polícia para cumprir o mandado de busca e apreensão, correto? Qual a primeira coisa que eles fazem? Eles violam meu domicílio, ferem meu primeiro direito fundamental, correto? Depois, eles atrapalham a minha liberdade de locomoção. Por quê? Porque eu tenho que ficar ali e não posso sair daquele lugar. Mas veja que nenhum desses casos, eles vão responder por crimes. Eles não respondem por violação de domicílio, que é um crime. Por quê? Porque na hora que o inquérito foi instaurado para apurar essa invasão de domicílio, que é um crime, eles vão alegar que estavam em estrito cumprimento do dever legal. Eles estavam cumprindo uma determinação judicial de busca e apreensão na minha casa. Então, eles estão amparados por essa excludente de ilicitude. Então, o estrito cumprimento do dever legal sempre está correlacionado com execuções de determinações judiciais, ordens judiciais ou ordens emanadas de autoridade competente, geralmente polícia, delegado de polícia. Tá? No exercício regular do direito, a gente tem aqui ações de um cidadão comum autorizados pela existência de um direito definido em lei e condicionados à regularidade do exercício desse direito. Explicou, não explicou nada. É isso mesmo. O que seria o exercício regular do direito? Exemplo: violência esportiva, luta de MMA, porque a pessoa lá, quando ela luta no MMA, ela sofre lesões corporais graves. Por que o adversário ele não responde por lesão corporal grave ou gravíssima? Ou não responde por lesão corporal seguida de morte quando o outro lutador morre? Porque ele alega exercício regular do direito. Ele vai dizer: olha, estou em uma atividade desportiva, desferi os golpes que são autorizados no regulamento do esporte e, portanto, eu estou amparado por essa excludente de ilicitude. Tá? Então, esse seria o exercício regular do direito. E, por último, nós temos aqui o consentimento do ofendido, que é uma causa que não está prevista no Código Penal, mas a doutrina utiliza ela como essa possibilidade. Quando eu tenho crimes que não são violentos e o ofendido
e são bens jurídicos disponíveis. Então, geralmente, patrimônio. Nesse caso, se houver o consentimento da vítima, a pessoa não será responsabilizada por crime. Exemplo, vamos supor que a pessoa vai dar uma marretada no meu carro, ou seja, vai praticar um crime de dano no meu carro. Mas eu consenti. Nesse caso, como é um crime não violento, um crime patrimonial, e houve a permissão do ofendido, e esse ofendido tem capacidade, nesse caso, não haverá responsabilidade criminal por esse crime. Ele será, haverá exclusão da ilicitude por conta dessa quinta causa de exclusão de ilicitude, que é o consentimento do ofendido. Eu trouxe ela aqui com todos os requisitos, porque na aula que eu vou gravar na terça ou quarta, tem uma questão da FGV que fala sobre o consentimento do ofendido. E aí eu vou explicar melhor para vocês lá nessa resolução de questões. Mas, assim, basicamente, essa é a estrutura do que a gente acabou de conversar rapidamente, tá? E aí eu fico devendo para vocês, portanto, na gravação, a culpabilidade e a resolução dos exercícios, tá bom? Entre terça e quarta eu venho gravar aqui. Vou só combinar o estúdio aqui e o horário. Tudo bem? Então é isso. Bom final de semana. Amanhã tem aula também? Ai, desculpa que eu estou péssima.